os pastores já anunciaram aí, no próximo domingo vai ser o nosso último domingo aqui antes da nossa viagem, não é? Vai ser dia 19, não é? E eu peguei o calendário ali para ver quando vamos estar de volta. Na verdade, a gente vai chegar aqui dia 22 de agosto, às 16h30, no aeroporto, uma terça-feira, me parece. Mas na igreja só domingo, dia 28. Só que eu me lembrei, eu tenho isso marcado em algum lugar, que há vários meses atrás, um pastor de um bairro aqui de Osasco me ligou, porque sabendo ele que eu estaria na África, a igreja vai estar celebrando 50 anos, uma data muito importante. E ele fez lá uma lista de pastores para pregar, e ele queria que eu ministrasse lá na igreja. E a data que ele me deu, que ele gostaria que eu estivesse lá, é justamente um domingo, à noite, se não me falha a memória, dia 28 de agosto, que é inclusive o encerramento, acho que de todo o mês de celebração, né? É uma grande honra para um pastor ser convidado assim, né? Eu me sinto assim muito honrado de fechar essa celebração de 50 anos da igreja, né? E ele me ligou já meses e meses atrás, já prevendo isso, e eu me comprometi com ele, só falta eu confirmar se é mesmo dia 28. Eu marquei isso em algum lugar, acho que está no WhatsApp, não sei, não marquei no calendário. Agora que eu, não está sabendo, agora que eu bati os olhos lá no dia 28, é que me veio a memória. Agora eu preciso checar isso. Eu preciso checar para ver se realmente, não sabe mesmo, me passou esse telefone, simplesmente me passou. E o que eu estou dizendo isso publicamente, ninguém, os pastores, minha esposa, ninguém sabe disso, porque me veio ali a memória. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque confirmando essa data, se é dia 28 mesmo, ou é num sábado, dia 27, se for no sábado não tem problema, mas se for dia 28, eu vou solicitar aí que a gente faça no dia 28, se depois eu vou ver isso, o culto de manhã, né? Porque eu vou estar de volta, cheio de bagagem aí, né? É jubileu da igreja, é uma data muito importante, né, pastor? Jubileu da igreja. Então, para abençoar os irmãos lá, a gente pode até fazer o culto de manhã aqui, já que está tendo uma boa resposta, graças a Deus, viu? Então, já deixo aí de pré-aviso, os irmãos me perdoem, porque eu fui ver a agenda ali, fui ver o calendário e me lembrei disso. Eu não marquei no calendário, não marquei. Mas eu tenho isso na minha mente, eu preciso checar com esse pastor, tá bom? Caso fique confirmado, então, aí eu vou passar a informação para os nossos pastores e aí vocês promovem aí o culto para a parte da manhã. Caso não se confirme, se for num sábado, no caso lá, aí não se altera nada, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, que os irmãos já sabem, mas tem a irmã, esqueci o nome da irmã, que está voltando para a nossa igreja agora, que provavelmente, a Eunice, por exemplo, a irmã Eunice, não sei se a irmã Eunice e outros sabem disso, que a nossa igreja, ela está debaixo da cobertura apostólica, debaixo da cobertura da equipe apostólica da IM, que é a Associação Internacional de Missões, né? E o Judson, pastor Judson, é um dos principais líderes da IM Brasil. Ou seja, é um dos principais líderes da equipe apostólica que dá cobertura espiritual para a nossa igreja. Nós tentamos trazer o pastor Judson aqui, fazer o congresso aqui, para ministrar aqui,
mas a agenda do Júlio está, para você ter uma ideia, ele está recebendo cerca de uma média de até 300 convites por dia para estar em tudo que é canto, não tem como. E nós só achamos essa possibilidade de fazer o congresso, porque vamos fazer um congresso missionário, mas com foco principal na África, evidentemente, mas não somente na África. E, estando ele envolvido em missões até o pescoço, por todo o canto, ele precisaria participar. O ano passado trouxemos o Thomas, do primeiro congresso. E a única maneira, a única forma que nós conseguimos ajustar, o pastor Samuel bem sabe disso, que ele mais se envolveu com isso, foi dia 24, lá no Taboão da Serra, na igreja do apóstolo Domingos. Eu estive ontem lá, na igreja do pastor Domingos, teve uma programação lá, que eu estive lá ontem, e até não pude estar na igreja do pastor Sérgio de Osasco. É uma igreja que também agora está debaixo da nossa cobertura, está andando junto com a gente. Houve aniversário, teve aniversário 5 anos ontem, o pastor Sérgio e a pastora Patrícia com o Armando estiveram lá no meu lugar pregando, ministrando, nos representando, porque eu estive nessa outra lá, pastor Domingos, né, no apóstolo Domingos. O pastor Domingos, como o pastor Samuel já disse, o Adriano, ele literalmente entregou as chaves da igreja para os próximos 24 e 25, sexta e sábado. Inclusive, irmãos, fui informado lá que o hall da igreja, é uma igreja que ainda está em construção, mas já está bastante bonito o templo, o hall lá, pintaram para nos receber no congresso. Né? Estão se preparando mesmo. E o pastor Domingos tem bastante influência com os pastores lá de Taboão. Ele disse ontem para mim, olha, eu até estou pedindo aos pastores para virem e trazer uma oferta missionária. Quer dizer, além de não cobrar nada pelo espaço, água, luz, lanchonete, que vai, a cantina deixar tudo por nossa conta, ainda está incentivando as pessoas a irem e levarem uma oferta missionária. Então, junta-se duas coisas. Primeiro, todo esse carinho do pastor, do apóstolo Domingos, toda essa dedicação, essa entrega para nós, para abençoar a nossa missão, abençoar o nosso trabalho. E também a presença de um dos nossos líderes, o pastor Judson, que vai estar ministrando só na sexta-feira. Só na sexta. No sábado, vocês vão ouvir a mim pela última vez antes da viagem, até que eu retorne. Né? Então, eu peço que a igreja, como sempre responde nessas situações, faça todo o esforço para estarem lá na sexta e no sábado. Na sexta para ouvir o nosso líder, né, o pastor Judson, e no sábado para encerrar o congresso ID, tá certo? Eu sugiro que coloque o nome, o endereço bem legível ali, para que os irmãos possam pegar o endereço, colocar no Waze, né, ou no Google. E os que não tiverem carro, por favor, liguem aí para a Patrícia, para alguém, para se a gente se ajustar. Às sextas-feiras, daqui lá, você vai gastar pelo menos uns 30 minutos, né, Samuel? Dependendo. No máximo 40 minutos, né? Saindo daqui. Né? Então, eu não tenho muitas informações, porque é meio complicado para chegar lá, mas não é impossível. Né? Pega aqui para mim, mais fácil é pegar o Rodanel, pega a Regis Bittencourt de volta, tem uma entradinha ali, né? Primeira entradinha, me parece, é quase que reto, né? Só entra nas ruas para lá e para cá, assim, tal, mas é quase reto. Tá certo? Então, essas duas coisas que eu queria passar para os irmãos, tá bom? Ok. Esse púlpito está alto ou eu diminuí? Não é possível. Botaram uma rodinha? Porque a gente vai envelhecendo, diminui, né?
Tem alguém que foi ao médico essa semana e disse que diminuiu 3 centímetros. É ruim. Ok, irmãos, vamos colocar-nos de pé. Abra sua Bíblia, portanto, na carta do apóstolo Judas. Já ia falando Paulo, né? Então, habituado a falar Paulo. Judas. Só tem um capítulo, Judas. Antes de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Tem gente nova aí que ainda não conhece, não sabe manusear a Bíblia. Então, o último livro da Bíblia é Apocalipse. Você vai voltando as páginas até chegar numa página onde está escrito Judas. Esse Judas não é o que traiu a Jesus. Esse Judas aqui, ele era irmão na carne de Jesus. Ele era filho de Maria e José também, né? A diferença é que Jesus não era filho de José, era só filho de Maria. Era meio-irmão, chamado Judas, o meio-irmão de Jesus. Aí no verso 5, ele escreve assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, no caso Jesus, no caso é Deus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora observe o verso 6, na versão que eu tenho aqui, que eu vou dar ênfase a 2 expressões. E a anjos os que não guardaram o seu estado original. Não guardaram o seu estado original. Não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Abandonaram o seu domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pela tua misericórdia e graça, dá-me, Senhor, no abrir da minha boca, a tua palavra com sabedoria para fazer notório o mistério do Evangelho. Que a minha palavra e a minha pregação, Senhor, não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a minha fé e a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. A ti a glória, a honra e o louvor, eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Eu quero considerar algumas coisas aqui. E eu dei a essa nossa meditação, irmãos, o nome de A Destruição dos Libertos. Olha que coisa triste nós lemos aqui no verso 6. Anjos que deixaram o seu estado original. Irmãos, Deus nos fez na medida certa. Deus nos criou do tamanho que Ele achou que era o original para nós. A Bíblia fala, por exemplo, da medida da fé, a qual o Senhor repartiu a cada um de nós. Quando nós nascemos de novo, em Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Então, somos colocados numa posição diante de Deus, né? Uma posição até muito alta, porque a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim dessa maneira, iniciamos uma caminhada espiritual, uma caminhada de fé. Isso é algo prático, não é estou caçando aqui tentando achar uma palavra, uma miragem, não é uma miragem.
não é algo assim fantasmótico, eu sei lá, estou tentando usar uma palavra difícil e não sei essas palavras. Fantasmagórico. Obrigado, mestres. Não é algo ilusório, isso é real. É real. O cara que nasceu de novo, ele é real, ele está aí dentro. Você é real. Amém? É real. É alguém que anda mesmo, que caminha mesmo. É alguém que decide mesmo. É alguém que mira a Deus mesmo, olha e vê mesmo o autor e consumador da sua fé. É um ser, a gente chama de espiritual, mas é um ser revestido por carne, para que a gente possa ver. Você é real. Esse ser, essa pessoa, inicia uma caminhada aqui na terra, uma caminhada que jamais terá fim, a menos que a mesma pessoa desista da sua salvação. Né? Existe uma doutrina muito forte, perde ou não perde a salvação? Alguém disse, o crente não perde, ele desiste da salvação. Não é o caso, não vamos discutir isso agora, mas nós temos aqui, aliás, eu quero também dizer que sempre que eu vou pregar, irmãos, sempre, toda vez que eu preciso pregar, a minha oração é sempre a mesma. Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? E às vezes, a palavra que eu recebo, nada tem a ver com a ocasião. Por exemplo, na sexta-feira aqui, houve a celebração do Dia dos Namorados. A palavra que me veio para ministrar nada tem a ver com o Dia dos Namorados. Eu procurei aplicar a palavra para os namorados. Porque quando recebo a palavra, irmãos, eu não tenho coragem de falar outra coisa. Não flui, eu não consigo, não tenho paz. É assim que acontece comigo. Não sei o que acontece com os outros pastores, mas comigo. Quando me vem a palavra, eu não tenho o que dizer a não ser aquilo que me foi dito. Não faz muito tempo que eu preguei sobre a carta de Judas. E eu estava perguntando a Deus o que eu vou ministrar, no caso, hoje. A palavra foi muito forte, do versículo 5, que diz assim, havendo o Senhor salvo um povo, havendo o Senhor salvo um povo. O povo já estava salvo, irmãos. O povo já estava liberto do Egito. Nesse versículo, aliás, em todo o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, a gente vê isso aí. Deus salvou o povo do Egito. O Egito representa o mundo. Satanás, Faraó, é a prefiguração do próprio Satanás. Havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso é muito forte. Deus destruiu os que foram tirados do Egito, mas não creram. Eu diria até, não continuaram crendo, desistiram, abandonaram a fé. Fizeram algo semelhante aos que os anjos lá no céu foram criados para habitarem dentro do céu, criados morando no céu. E aqui a palavra de Deus diz que esses anjos, eles desistiram, abandonaram o seu domicílio, a sua casa, a sua patente, o lugar que Deus lhe dera, sabe? Eles deixaram o seu estado original. Ambicionando algo que jamais alcançarão, jamais alcançaram. E Deus teve que fazer algo
que digamos assim, que doeu muito no coração. Mas ele tinha que fazer algo. Provavelmente, cerca de 3 milhões de pessoas, nascidas e criadas no Egito, deixaram, entre aspas, a sua terra natal, fecha aspas, para seguirem uma promessa. Seguirem uma promessa. Irmãos, a fé na promessa é que nos mantém vivos. Não desista da promessa. E quando eu digo promessa, irmãos, eu não estou falando daquela promessa que você recebeu de um profeta que diz, oh, assim diz o Senhor, você vai casar, você vai ter um carro, você vai ser curado, você vai ter uma casa no campo, na praia, você vai viajar. Não estou falando dessas promessas, estou falando da promessa da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir nos prometeu desde os tempos antigos. A palavra de Deus, ela é a verdade. Diga, ela é a verdade. Essa fé, irmãos, é a parte excitante da história, é a adrenalina, é o combustível que turbina a nossa fé, a promessa, eu digo. A força que nos torna invencíveis. A certeza que o que nos foi prometido existe e vamos chegar lá. Já nos foi dado, é nosso, e delas vamos desfrutar. O que adianta viver nesse mundo? 50, 70, 80, 100 anos, 120. Cheio de ouro, riqueza, de paz, alegria, de tudo quanto deseja. E no fim morrer e perder tudo. Morrer e não ir para o céu. Sabe? Um dia eu vou passar, e não vai demorar muito, né? Vai demorar muito. Já estou com 62 anos, pelo menos metade da minha vida eu já vivi. Não é verdade? Pelo menos metade. Se eu viver 120 anos, se Jesus não voltar, com certeza, daqui a 100 anos não haverá nenhum de nós mais aqui na terra. Pode ser que Jesus volte antes de você morrer e você seja arrebatado. Tá? Agora, o que nós estamos plantando hoje, o que nós estamos fazendo, essa nossa caminhada, irmãos, essa nossa caminhada, ela é real. Ela é real. Já pensou daqui a 5 minutos, daqui a um dia, 24 horas, 30 dias, não importa, 10 anos, antes do tempo que você planejou. Eu planejo viver 120 anos, mas pode ser que eu não viva nem 120 segundos. Chegou o seu momento. A sua caminhada aqui será interrompida, mas você continuará vivendo eternamente. Amém? E o que você plantou aqui? Os seus filhos? As pessoas que você ganhou para Jesus, essas vão continuar, de certa forma, a fé que você semeou, a caminhada que você viveu vai inspirar muitas pessoas a andarem nessa caminhada. Agora, se você abandonar essa fé, irmãos, você abandonar essa fé, desistir dessa caminhada, se você parar de crer, por favor, não pare de crer. Não pare de crer.
Não dê tempo. Eu quero me desviar um tempo. Eu quero ficar uns meses desviados porque eu quero acertar a conta com alguns aí. Sabe? Tem gente que pensa assim, se eu não fosse crente, eu ia pegar uma arma, eu ia acabar com fulano, beltrano, eu ia fazer isso, aquilo. Não, não pense nisso. Se passa isso pela sua cabeça, você precisa nascer de novo. Tá? Não abandone a fé, não olhe para trás. Porque quando eu não era crente, antes de eu vir para a igreja, parece que as coisas eram mais fáceis. Eles disseram a mesma coisa. Os israelitas, na época, disseram: por que nos trouxeram para esse deserto? Para morrermos nesse deserto? Por acaso não havia sepultura no Egito? Quem nos dera ter de novo as panelas cheias de carne, os pepinos, o quê? Que eles falaram? Os melões, as cebolas. E foi pensando nas coisas que eles tinham no Egito. Uma coisa eles não se lembraram. Lá nós éramos escravos. Lá no passado, meu irmão, você tinha, vamos aqui trazer para o tempo, nosso tempo, o Espírito Santo dá de aplicar isso na vida de cada um de nós. Lá, antes de se converter, nós tínhamos mesmo as belas cebolas, os pepinos, as panelas cheias de carne, nós tínhamos um lar, nós tínhamos um lugar fixo, enfim, nós tínhamos aquilo que nos alimentava, nos sustentava. Porém, éramos escravos. Eu tenho plena certeza, irmãos, estou absolutamente certo de que o Espírito Santo está dizendo para nós nesta manhã que havendo Deus havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Segure a sua salvação. Tito 1:2, o Deus que não pode mentir nos prometeu antes dos tempos eternos. Hebreus 12:2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, meus amados, honre as coisas que são realmente sagradas. Você entra na sua cabeça, eu não vou fazer nenhuma crítica, vou fazer uma comparação aqui, tá? Se bem que eu poderia fazer a crítica, mas não vou fazer crítica. Entra na sua cabeça uma pessoa que se diz crente, nascida de novo, frequentar uma igreja evangélica, sentar-se à mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice, ouvir a palavra, cantar, louvar, e ao mesmo tempo frequentar um centro espírita. Cabe na sua cabeça isso? Cabe na sua cabeça uma pessoa que se diz crer no Deus invisível, prostrar-se diante de uma imagem, beijar essa imagem e rezar, orar a esta imagem? Cabe na sua cabeça? Agora, para aqueles que fazem isso, eles fazem julgando aquelas coisas como serem
realmente sagradas, santas. Mais uma coisa eu digo para você. O Espírito Santo é o único Espírito Santo. Você entendeu? Fale comigo, o Espírito Santo é o único Espírito Santo que existe. Você conhece alguém que lida com espíritos? Alguém que invoca espíritos? Diga isso para as pessoas. O Espírito Santo é o único Espírito Santo que existe. Se você recebe um espírito que não é o Espírito Santo, expulse esse espírito da sua vida, porque ele não é santo. Não tenha como santo, como sagrado, algo que realmente não é santo. Eu não estou dizendo que você tenha que se revoltar e sair quebrando as coisas por aí, e ofendendo as pessoas, e amaldiçoando, e dizendo que elas vão para o inferno se elas... Não é isso não, irmãos. Precisa respeitar os sentimentos e a fé que as pessoas têm. Mesmo que tenham uma fé errada, que creia em coisas erradas. Não há como você saber que a sua fé está direcionada da maneira correta se você não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. E há até muita gente que lê a Bíblia, mas entende de maneira errada e julga estar fazendo a coisa certa. Não é verdade? Mas você, irmão, você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Nós primamos aqui pelo ensino da palavra de Deus. Deus tem nos dado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com entendimento, que trazem verdadeiras revelações escondidas que só quem é dirigido pelo Espírito Santo consegue extraí-las e ensiná-las. Irmãos, eu tenho observado as mensagens, os estudos ministrados aqui pelos nossos pastores, pelo mestre Wagner, enfim. Eu tenho observado, irmãos. Não que eu seja um doutor nisso ou naquilo, não. Mas a gente tem uma caminhada. Não é verdade? Eu tenho uma caminhada, irmãos. Eu estou com 62 anos de idade, vou fazer, aliás. E toda a minha vida, eu aprendi, eu desenvolvi a minha leitura na Bíblia, os irmãos sabem disso. Eu fui alfabetizado numa escola de missões, dirigida por missionários. Eu cresci lendo a Bíblia. Eu me converti aos 17 anos e nunca parei de ler a Bíblia. Deus me deu bons mestres, bons pastores que me ensinaram a palavra. Eu tenho lido bons livros. Eu tenho tido, para a glória de Deus, experiências muito fortes com Deus, com o Espírito Santo. Eu tenho visto com os meus próprios olhos, tenho ouvido com os meus próprios ouvidos, tenho percebido no meu entendimento que o caminho que estamos seguindo é mesmo o caminho, a verdade e a vida. Temos ensinado isso, mês após mês, ano após ano. Portanto, meus amados, fiquem absolutamente certos, seguros, de que a palavra que nós temos ensinado aqui é a verdadeira palavra de Deus. Mas também não é para bater no peito e dizer, nós sabemos, nós somos. Não, porque aí entraria um orgulho
E o orgulho foi o que eu tenho orgulho como o pecado mais antigo, a origem de todos os pecados. Uma coisa, Deus está confirmando aqui, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. A falta de fé leva uma pessoa à destruição. E como diz a palavra, se ele não poupou aos anjos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que têm condições, capacidade, já a capacidade para compreender essas coisas. Não desista desse caminho. Se os seus pais não souberam lidar com a fé, com o testemunho, com as coisas sagradas, e você agora já grandinho, já consegue entender a palavra de Deus, e percebe que os seus pais erraram, comece você a construir uma base firme para a geração futura, para a sua família. Faça a sua parte, irmãos. Porque a salvação, ela é individual. Está ouvindo? A salvação é individual. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não deixe o seu estado original. Cresça nele, mas não abandone. Não abandone o seu domicílio, o seu lar, o seu lugar, o lugar em que Deus te colocou. Não abandone. Cresça nisso, fortaleça nisso, traga outras pessoas, mas não abandone, não saia. Eu anotei aqui a ceia como uma das coisas santas que não podem ser desprezadas ou profanadas. E eu achei um artigo, eu estava lendo um artigo numa página judaica, e eu anotei aqui, alguém escreveu lá, um judeu que não jejua em Yom Kippur, que é o dia do perdão, um judeu que não jejua em Yom Kippur, continua sendo judeu. Continua sendo judeu. Mas aquele judeu que não participa de um seder de Pessah, que é a celebração da Páscoa, um judeu que não participa da celebração da Páscoa, arrisca-se de se esquecer de quem ele é em sua essência. Esse é o problema. Se você não participa das coisas, coloco entre aspas, acho que nem deveria, tradicionais, fecho aspas. O que eu chamo de tradicionais? O arroz com feijão, irmãos. Se você não participa da oração, da leitura da Bíblia, de um testemunho firme da sua fé em Jesus, se você não se submete ao batismo nas águas, se você não se submete a comer do pão e do cálice, a sentar-se à mesa do Senhor, se você não se submete ao original, a ter uma vida comum como crente, se você não fizer isso, se você deixar de fazer isso, olha, você arrisca-se
de se esquecer de quem você realmente é em sua essência. Arrisca. E vai se arriscando, se arriscando, se arriscando. E aí a gente vê no ensino da palavra de Deus que a coisa começou pequena com o ex-Lúcifer. Porque o nome do diabo lá no céu era Lúcifer, anjo de luz. Lúcifer não é o nome dele aqui, é o que ele era. Ele era um anjo de luz. Não é isso? Não é isso, pastores? A coisa foi devagar, irmãos. Primeiro, nasceu no coração dele a ideia de que ele teria condições de ser um Deus, de receber a adoração dos anjos e tal, que era direcionada ao Senhor. E aí diz lá, e dessa forma encheu o céu com o seu comércio, foi comercializando, foi passando a ideia, foi fomentando a ideia, foi espalhando, foi contaminando os santos anjos, irmãos, foi contaminando. Se você lê a história do povo hebreu pelo deserto, desde a saída do Egito até Canaã, uma coisa que me chama a atenção nessa história é que houveram lá 3 homens, Coré e não, que eram os nomes? Datã e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés, e diz lá a palavra, irmãos, que 250 líderes do povo pereceram, porque seguiram ao Datã, o Abirão e o Coré. Irmãos, se 250 líderes deixaram o seu estado original, abandonaram a Moisés, deixaram de seguir a Moisés, se rebelaram contra Moisés e apoiaram esses 3 homens, é porque eles tinham um argumento muito forte. E 250 líderes representavam milhões de pessoas, irmãos. Calcula-se que pelo menos 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Irmãos, ficou Moisés e mais alguns líderes. E o que aconteceu? O que o texto diz aqui. Chegou o momento que Moisés chamou lá os 3 e disse, aqueles que são por Datã e tal, fique desse lado, os que são por mim, fica desse aqui, e vamos deixar Deus resolver a situação. Irmãos, quando um líder se sente traído e chama Deus para resolver a situação, ai daqueles que estão contra ele. Eu sempre aconselho por aí, estou sempre dizendo para os pastores, porque eu tenho contato por aí. E para as igrejas, se houver uma divisão na sua igreja, se houver uma rebelião e algum grupo sair da sua igreja para formar outra igreja, não siga aquele que saiu, fique com quem ficou. Porque quem sai geralmente está errado. E diz lá a palavra que Moisés disse coisas simples, tipo assim, bom, vamos fazer o seguinte. Agora que vocês já escolheram de que lado vocês querem ficar, já temos aqui uma multidão do lado direito, outra multidão do lado esquerdo. Eu vou dizer o seguinte, se esse povo que está aqui, não sei se era do lado direito ou esquerdo, não lembro, se esse povo que está desse lado aqui morrerem
Morrerem de uma morte natural, como todo homem morre. Como é que todo homem morre, irmão? Envelhece, adoece, tem um acidente, cai do telhado, enfim, bate o carro, são coisas normais. Os homens morrem assim, né? Bala perdida nos dias de hoje, tem tudo isso, né? Se esses homens morrerem de uma maneira natural, como todo homem morre, já fica sabendo que Deus não me escolheu e ponto final. Siga esses homens, irmão, siga. Mas se acontecer alguma coisa assim extraordinária, por exemplo, se a terra abrir a sua boca e engolir todo mundo vivo, aí vocês ficam sabendo que eu sou escolhido. E diz a Bíblia, falava Moisés ainda, quando a terra abriu a sua boca, antes de terminar a frase, a terra engoliu aqueles homens com as suas famílias, suas tendas, e foi uma coisa horrorosa. Não vale a pena. Não vale a pena. E eu quero concluir essa palavra com uma palavra do profeta Elias. Eu não anotei aqui, mas está, acho que em 1 Reis 19. Por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas me permite aqui fazer um acréscimo na minha citação. Agora, se for para seguir, siga-o como convém. Siga-o para valer. Eu tinha somente 17 anos de idade, quando abri a minha boca e falei a frase mais importante da minha vida. Eu disse, se os meus amigos quiserem ir para o inferno, eles que vão. Eu vou é seguir a Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus para valer. Então, meu amado, tome essa decisão. Se o Senhor é Deus, abrace a fé. Abrace o desafio. Custe o que custar. Doa o quanto doer. Chore pipas d'água, como se diz por aí. Derrame todo o seu sangue. Dê o seu pescoço para ser cortado se necessário for. Mas não abra mão da sua fé. Porque a sua vida, na verdade, vai começar depois da sua morte física. Se o Senhor é Deus, siga-o. E não se envergonhe. Não se envergonhe disso. Pois que não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, se Baal é Deus, vá atrás dele. Enche a sua casa de imagens de Baal. Já vou avisando, ele vai pedir o seu dinheiro. Ou seja, você vai ficar na miséria. Ou vai ficar tão rico e vai te dar tantos problemas que você vai se matar. Para se livrar dos problemas, porque a satisfação é uma busca da alma. E quando a alma humana descobre que não há segurança no que tem, muitos acabam tirando aquilo que ele realmente tem. E perdendo o que realmente tem. Se Baal é Deus, vai lá. Vai comer, vai beber, vai festejar. Vai para as festinhas de Baal. Vai lá. Se Baal é Deus, siga Baal. Deus vai deixar. Ou você acha que Deus vai proibir? Não, por favor, não bote isso na boca, porque é pecado. Não, Deus não vai fazer. A escolha é sua. Não, não entre nesse lugar, porque aí o Espírito Santo não entra e só tem demônio. Deus vai deixar. Deus permite até, se você quiser, você se matar. Corta a veia,
dá um tiro na cabeça, se mata. Deus não vai proibir, não. Deus vai permitir. Mas, se o Senhor é Deus, sigam. Sigam. Põe no seu coração, siga. E você vai entregar ao Senhor tudo. Tudo. Eu não estou falando de entregar no sentido de trazer para a igreja e depositar, não. Entregar no coração. Você vai entregar o seu coração com tudo o que você é e tem. Elogiei uma camisa de um... Eu estou sempre elogiando a camisa de alguém. Eu tenho esse vício. Eu olho assim, bonita camisa. Aí eu fiz isso com alguém, ele disse, é sua. Eu falei, peraí, não, eu só disse que é bonita. Não, mas você gostou, te dou agora mesmo. Não, é brincadeira, que é isso. Né? Então, consagra tudo para Deus. A minha camisa, meu sapato, minha casa, meu cachorro, né? Cachorro também, animais. Sim, oxe. Todo primogênito lá no Velho Testamento, em Levítico, todo primogênito era consagrado ao Senhor. O animal limpo, o primogênito que nascia, cortava-se, era entregue para os sacerdotes que ofereciam ao Senhor. Um jumento que era imundo, por exemplo, cortava o pescoço. É do Senhor, ninguém vai andar, ninguém vai montar nele, ninguém vai usar como carga. E já que não pode oferecer em sacrifício, corta a cabeça e mata o jumentinho, porque é do Senhor. Oferece para ele. Coisa séria. Ele te comprou. Ele comprou você, moça. Viu? Comprou e pagou um preço alto. Sou de Jesus, meu mestre. Cristo Jesus é meu. Diga, eu sou de Jesus. Ou eu sou de Jesus. Porque eu sou dele e ele é meu, é que nós estamos aqui nesta manhã, assentados ao redor da mesa. Jesus está aqui, irmãos. Oh, você pode ficar de pé agora. Nós vamos partir para a ministração da ceia. Vamos ver o que o Espírito Santo ainda vai fazer aqui. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. Na presença do Senhor. Você já pensou em desistir? Eu não estou perguntando se você alguma vez já tropeçou. Alguma vez você errou tentando acertar? É normal. Errar tentando acertar é a definição para pecado. Pecar significa, eu queria fazer certo, mas não consegui. E vou mais além. O que eu quero fazer certo, eu não consigo. Mas o errado que eu não quero fazer, estou sempre fazendo. Escuta essa. Estou parafraseando aqui a palavra do Paulo, lá em Romanos. Se você está nessa situação, o mal que você não quer fazer, você está sempre fazendo. Se há essa batalha na sua mente, preste atenção. Se há essa batalha na sua mente, você querendo fazer o que é certo, e não está conseguindo, está sempre fazendo o que é errado, não é para justificar, mas é para esclarecer.
Esse é o primeiro ponto positivo. Não é? Então, Deus vai te ajudar. Agora, se está acontecendo o contrário, o bem que você sabe fazer, o bem que você sabe que deve fazer, você sabe qual é o certo, mas você está preferindo fazer o que é mal, aí a coisa vai de mal a pior. Você precisa se arrepender. Dos dois lados precisa haver arrependimento, mas principalmente aquele que está preferindo trocar o mal pelo bem. Preferir uma coisa, não conseguir é outra coisa. Se você não está conseguindo deixar o seu pecado, mas está batalhando para isso, filho, filha, eu garanto para você, você vai conseguir, você vai acabar conseguindo. Mas se você, ao invés disso, está deixando de praticar o bem porque quer fazer o mal, isso vai acabar mal. Se arrependa disso. Eu sugiro que você faça uma oração uma expressão até redundante. Senhor, eu quero querer. Eu quero querer. Queira querer. Queira mudar de pensamento. Queira mudar de atitude antes que a destruição venha. Eu não consigo querer. Já é um bom sinal. Se você reconhece que não consegue querer, diga isso também. Senhor, eu não consigo querer. Eu quero ter vontade de mudar, mas não estou conseguindo estabelecer essa vontade na minha vida. Fale isso. Sabe, irmãos, a gente precisa ter essa liberdade com o Senhor. Os irmãos sabem que eu sonho bastante. Praticamente toda noite eu tenho algum sonho. Praticamente. É difícil uma noite que eu não sonhe com alguma coisa. Essa noite mesmo eu sonhei. E são sonhos que eu apenas sei que sonhei. Não me lembro do que sonhei. Agora, quando são sonhos do Senhor, eu sei que são sonhos de Deus. E eu já tive sonhos que eu não posso contar para ninguém. Eu conto para Deus. Eu tenho alguns. Aí eu conto para Deus como se estivesse contando para uma pessoa. Senhor, essa noite tinha um sonho esquisito. Sonhei assim, 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 assado. Eu conto. Às vezes são situações, problemas internos, problemas da minha alma. Coisas que eu gostaria de falar e não posso dizer. Eu também falo para Deus, irmãos. A frase que eu mais uso nessas situações, que são várias, com Deus é: Senhor, eu não tenho ninguém para quem contar isso. Não tenho ninguém. Não posso contar para ninguém isso, Senhor. Porque ninguém vai me ajudar. Eu sei que ninguém vai poder fazer nada por isso. E não precisa ser aquela oração tipo Davi Miranda, né? Fazia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no microfone para todo o Brasil ouvir. Às vezes é aquela oração de Ana. Sabe que o sacerdote está ali do lado, só vê o mover dos lábios. Aquela oração que a única coisa que o sacerdote pode dizer é que o Senhor te conceda
o que pedisse, porque eu julguei que estivesses embriagada. Fale agora com o seu Senhor. Fale com o Pai. Não meu querer, mas o teu Senhor faz-me viver para teu louvor. Haja o que houver, te ouvirei dizer, este é o caminho e paz terei. Ó Senhor, ó Senhor, em breve a vida vai findar para todos nós. Oh, obrigado pela bendita esperança. O Senhor não nos tem chamado para a destruição, mas para a aquisição da salvação. Eu oro pela Igreja Batista, o poder da palavra, Senhor. Por todos os nossos membros, todos os seus familiares. Senhor, ó Deus, que nenhum se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nos ajude, Senhor, a permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os nossos joelhos trópegos e as nossas mãos desconjuntadas. Ajuda-nos, Senhor, a nos alinhar novamente perante o Senhor. Não nos destrua, Senhor, por causa dos nossos pecados. Não nos trate segundo as nossas transgressões. Trate-nos segundo as tuas misericórdias. Pois se o Senhor nos tratar segundo os nossos pecados, quem subsistirá? Quem sobreviverá? Ó meu Deus, estamos assentados à mesa com o Senhor. E nesse instante vamos comer do pão, vamos beber do cálice, símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Passa o sangue de Jesus nas nossas mentes, nos nossos corações, no nosso entendimento, nas nossas mãos, para que não estendamos as nossas mãos de maneira profana, profanando o santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Passa o sangue de Jesus na nossa vida, Senhor. Purifica-nos. Coloque-nos em condições de comer esse pão e beber esse cálice. Pois está escrito que o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas doenças. O Senhor é quem livra a nossa alma da morte e nos coroa de bondade e misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, e que a Tua palavra possa encontrar um lugar no nosso coração e possamos dar a Ti a resposta à palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã. Ajuda-nos na nossa fraqueza e eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode sentar, pedir os presbíteros e as pessoas que estão escaladas que já peguem os recipientes aqui e venham aqui à frente. Já peguem, venham aqui. Tu és fiel, Senhor,
meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem par. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Vou pedir que a nossa presbítera agradeça ao Senhor pelo pão e depois o nosso presbítero Wilson pelo cálice. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este pão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a nunca desistir de nossa fé, Senhor. Pai, que esse pão, Senhor, que seja a vida, Senhor, que seja a vida, Pai. Obrigada, Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse vinho, Senhor, por esse suco de uva que representa o seu sangue, Senhor. Que ele venha nos trazer vida e vida em abundância, Senhor. E complementando a oração aqui, Deus querido, que nós não venhamos a desistir, assim como o Senhor não desistiu de nós. O Senhor morreu na cruz, Senhor, para que nós tivéssemos a salvação e a vida eterna, Senhor. Nós somos eternamente gratos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os presbíteros vão distribuir. O que chegar primeiro antes, você pega, né, e segure. Vamos guardar o nosso estado original. Amém? Vamos permanecer no nosso domicílio. Estrela nos céus a brilhar, nasce nos céus e nos mares. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Talvez para os discípulos naquela noite fosse
apenas mais uma Páscoa. Apenas mais uma refeição de Páscoa. Mas para Jesus não. Tanto que no final ele disse: não comerei mais dessa Páscoa convosco. O coração do Jesus homem estava dolorido, chorando, contristado, ferido, arranhado, compungido. Porque naquele momento o peso dos nossos pecados, das nossas doenças estava caindo sobre ele. O profeta viu isso 700 anos antes. Ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. Em outras palavras, ele disse: a gente pensava que ele fosse um homem comum, um homem qualquer, mas não. Ele levou sobre si as nossas doenças, pelas suas pisaduras fomos sarados. Levante o pão e diga: obrigado, Jesus. Porque naquele dia, o Senhor foi crucificado no meu lugar. E eu recebo esse pão, que representa o teu corpo, me lembrando disso. Vamos comer em memória do Senhor. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa redenção, da nossa ressurreição. E o sangue de Jesus é a garantia da nossa vida eterna, do perdão dos nossos pecados. Ele mesmo disse: esse é o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos, e foi derramado. Então hoje podemos dizer: esse é o sangue da nova aliança que foi derramado por nós. Digo: obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Vamos beber em memória do Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele levou, demos perdão. O castigo e nos lavar. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo.
Vamos ficar de pé. Segure na mão de quem está do seu lado direito e esquerdo aí, se possível. Obrigado, Pai, pela palavra que nos cura. Oh, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela Tua presença tão gostosa, tão maravilhosa. Obrigado por esse momento tão precioso, Senhor. Obrigado pelo culto. Aceita o nosso louvor. Aceita a nossa adoração. Aceita tudo que nós fizemos aqui hoje para Ti. E que o amor de Deus, o Pai, e a graça do Seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre você, meu irmão, e sobre o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Dá um abraço, pelo menos 10 pessoas aí, antes de sair. Eu não sei se tem mais algum aviso. Não? Está encerrada a nossa reunião.